6 horas da manhã em ponto. Bom dia, Rio Grande. Está começando a quinta-feira, 20 de junho, a última manhã deste outono. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos até as 8h30, trazendo informação para iniciar o dia. Um cerco policial está acontecendo na Serra desde a noite de ontem, quando houve um assalto a um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul. Léo Bartes estão dizendo, tá na hora do inverno chegar. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui no Bom Dia. Hoje, às 17h51, começa o inverno. 17h51, para que tanta exatidão? Eu vi você falando com o João Pedro Lamas, nosso colega do G1. Simone Lázaro explica, tem uma capacidade imensa de explicar tudo muito bem. Eu já andei explicando para várias pessoas essa semana, e aí o Juliano viu fazendo isso e agora me avisou, faz isso no ar também. A gente está falando do solstício para a gente de inverno no hemisfério sul do planeta. A hora exata é calculada com base na astronomia, com a posição da Terra em relação ao Sol. Neste momento, hoje, às 17h51, pela posição da Terra, o hemisfério sul vai estar recebendo o mínimo possível de luz solar. Aqui o Sol já vai estar indo embora, mas tem Sol em alguma parte do planeta sempre. E o hemisfério norte vai estar recebendo o máximo possível de luz solar, exatamente nesse minuto. Por isso, que o movimento segue sempre e logo em seguida já começa o inverno, e a gente começa a se posicionar de novo para ir recebendo mais luz. Por isso que a gente fala da noite mais longa do ano, né? Porque a gente vai ter muito tempo de escuridão por aqui. Olha, Simone Lázaro, aulas de geografia, lembrando parabéns. Da aula de geografia não lembro de ter aprendido tão bem assim. Eu sempre fui CDF. Eu sei, e ela é. Mas tem outra coisa que eu queria explicar para vocês, não sei se vou conseguir explicar tão bem assim como a nossa Lázaro aqui. Veja só essa próxima tela, ela mostra pra gente, aí veio o Rio Grande, mas a gente tinha uma... Aí tá, agora só. Por que a gente estava se preparando para receber o inverno no dia 21 de junho? É a tradição, é uma tradição. Tem gente que tem na cabeça, é 21 e pronto. A gente falou dos livros escolares, né? Quando a gente aprendeu tudo. Lá tá desse jeito, segundo o Observatório Nacional, porque é para a gente fixar essa data. Mas, assim como acontece com os anos bissextos, o movimento de rotação da Terra não é de 365 dias. De translação. Isso. Em volta do Sol. Exatamente. Ela é 365 dias, não exatamente. E aí tem o seguinte, ano trópico e fuso horário, por isso que muda. Então, o ano trópico é quase como se fosse o ano bissexto. Para fazer esse movimento que é o direitinho, que a gente tá, né? Isso, aí precisa um dia para frente, um dia para trás. E o fuso horário vai depender de cada lugar que a pessoa está, no Brasil ou fora. A gente sabe que tem vários horários no Brasil só, né, Simone? Então é mais ou menos isso, por isso que muda, né? Que nem o ano bissexto. 17h51 é no horário de Brasília, né? Isso. A gente está falando disso. É o horário de Brasília, o começo do inverno aqui nesse ano, no dia 20 de junho. Daí ele vai mudando a cada 4 anos. Todas as estações mudam todas também, as né? estações. Vai até quando o inverno, Juliana? Vai até, olha ali, termina dia 22 de setembro e mais uma hora exata para Simone Lázaro, às 9h44 da manhã. A hora do equinócio. Olha, ela sabe tudo. Aí chegar lá a gente vai falar mais disso. Bom, ainda hoje vamos falar mais sobre o inverno, porque a gente está nesse momento assim, aulinha de geografia, falando um pouco de astronomia, mas a gente está preocupado com o que vai acontecer com o tempo, né? Pode ter mais chuva em algumas regiões. E será que a gente vai ter problemas? O Juliano vai nos explicar isso ainda hoje, né? Tomara que tão bem como Simone. Até mais. Obrigada, Juliano. Bom, vamos conferir as capas dos jornais agora. E eu já quero destacar na 0 hora uma foto aqui no alto do nosso colega Matheus Bruxel, representando uma cena que a gente viu em vários pontos da capital e outras cidades ontem. Alagamento. Como a gente mostrou também ao vivo aqui no Bom Dia. Manchete principal, o Banco Central interrompe o ciclo do Banco Central, porque a taxa Selic está em 10,5% ao ano. O Banco Central conservou a taxa sem mudança. A deliberação que levou em conta o risco fiscal, o câmbio e também a inflação teve apoio de diretores que foram indicados pelo atual governo federal. No futebol, Campeonato Brasileiro, derrota antes do Grenal e vitória antes
Em Porto Alegre, escolas das ilhas seguem sem aulas. Ontem estivemos nas ilhas e a gente viu uma situação muito ruim que ainda está lá por causa das enchentes e mais chuva. Depois das reformas, pode dobrar o número de voos diários. Alguns dos destaques dos jornais desta quinta-feira. Agora vamos conferir oportunidades de emprego aqui no Bom Dia. Lembrando que todas as informações também estão no G1RS, que você pode acessar usando esse código QR. Em Porto Alegre, tem vaga para fiambreiro, para trabalhar na zona sul da cidade, no bairro Tristeza, com um salário de R$ 3.000, vale transporte e vale alimentação. Quem tiver interessado em se candidatar a essa vaga deve entrar em contato pelo e-mail que aparece aqui na tela ou então pelo número de telefone 51 99 100 0587. Lembrando, mais uma vez, está tudo publicado lá no G1RS também. No próximo bloco, a gente vai ver como ficou a estação Mercado, que ao longo do mês de maio mostramos aqui no Bom Dia completamente submersa. Léo Bartz chegou a estar naquela região da cidade, inclusive andando de barco em volta do acesso à estação Mercado. E daqui a pouquinho vai estar com a gente para mostrar como que ela está agora, nesse momento em que o Trenjurbe opera de forma parcial, porque as estações na capital gaúcha ainda sofrem os efeitos das enchentes. No Vale dos Sinos, a chuva mais uma vez fez com que moradores saíssem de casa. Mari Silva está em Campo Bom. Adianta algumas das informações que vai trazer em detalhes em seguida. Mari. Nada, Mari, até já. E a Alice Bastos Neves já está aqui, ó. Falei que ela vinha, ela chegou. Vamos falar sobre a rodada, a super quarta com vários jogos e 2 vitórias. A gente queria 3, Alice. Bom dia. A gente queria 3. Bom dia, Simone. Bom dia, Rio Grande. Tivemos os Colorados vencendo o Corinthians, uma baita vitória num estádio em Santa Catarina, Floripa, mas com jeito de Beira-Rio. Tivemos vitória da Juventude também e o Grêmio que ficou devendo segue na zona de rebaixamento. A gente vai repercutir esses 3 jogos e a quinto jogo sem vitórias aí dos tricolores. Então, enfim, tem bastante pra gente conversar daqui a pouquinho. Bom, e a gente está de olho no tempo, né, Alice? Vamos ver agora como é que está o tempo em mais uma região do estado e está esperando a participação pelo WhatsApp. Manda mensagem pelo 5199-388-5555. A gente já volta. Foi para lá porque ainda tem muito entulho em algumas ruas. O lixo está obstruindo bueiros, fazendo com que a água das chuvas não escorra. Carol, então, mostra para a gente ao vivo a situação aí na cidade. Bom dia. Quero acreditar, Carol, que esse prazo aí de 45 dias é um daqueles prazos que às vezes as autoridades dão assim, já contando que pode ter algum problema. Vamos ter esperança de que o trabalho, que é muito, de fato, seja feito em bem menos tempo. Porque 1 mês e meio ainda vivendo com isso nas ruas, na frente de casa, sem poder voltar para casa de fato, né? Porque o material vai se deteriorando, o cheiro vai piorando, as condições sanitárias também vão piorando. Muito obrigada, Carol, que está de levar algumas pessoas para casas temporárias que estão sendo construídas. E a gente fica, por enquanto, olhando essa imagem ao vivo. Já começou a subir, moradores estão sendo abrigados em um ginásio da cidade. A Mari Silva foi para lá neste começo de manhã. Está acompanhando a subida do Rio dos Sinos para nos trazer mais informações. Mari. Oi, Simone. E a gente tem, na metade leste, várias regiões onde tem previsão neste inverno de uma chuva ainda acima da média. Então, a gente já vem passando um outono difícil de esquecer e vai ter um inverno provavelmente com desafios também. Obrigada a Mari e toda a equipe que está nos mostrando as informações ao vivo de Campo Bom, onde o Rio dos Sinos está subindo. Agora a gente volta a fazer contato com o Léo Bartz, que está em Porto Alegre. Ele está de olho no nível do Guaíba, que também andou subindo, está ainda dentro da cota de alerta, abaixo da cota de inundação. Mas agora, quero falar com o Léo sobre uma boa notícia que a gente pode trazer, né? Um serviço importantíssimo da capital e da região metropolitana, que é o transporte pelo trem. Está se recuperando. O Léo terminou a drenagem das estações que tinham sido alagadas na capital. A notícia está em destaque no G1RS. O João Pedro Lamas vai chegar
ao vivo da nossa redação para trazer detalhes desta notícia. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Simone. Bom dia, Juliano. Obrigada, João Pedro. Bom trabalho. A gente vai voltar agora a Campo Bom, no Vale dos Sinos. A Mari Silva está acompanhando a retirada, neste momento, de pessoas que têm que sair de casa porque o Rio dos Sinos está subindo. Temos o prefeito também para nos trazer algumas orientações, né, Mari? É o recado. Obrigada, Mari Silva. Enquanto a gente vê mais pessoas saindo, algumas tendo que ser retiradas de casa, até mesmo, né, em escavadeiras, para fugir da água do rio que está subindo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Mari. Na Serra, em Bento Gonçalves, por causa dos deslizamentos de terra, muitos moradores ainda enfrentam dificuldades para circular pelo interior. Tem mais de 80 bloqueios em estradas vicinais desde o início de maio, só no município de Bento Gonçalves. A Ana Júlia Grigol está acompanhando a situação. Ana Júlia, além desses problemas já causados pelos deslizamentos do mês passado, a gente tem tido ainda chuva que acaba atrapalhando o serviço de restabelecer a comunicação entre as cidades, né? Bom dia para você. Exatamente, viu? UOL trazendo as informações para a gente sobre a situação em Bento Gonçalves, as dificuldades que os deslizamentos de terra estão causando. Em seguida, a gente restabelece o contato. A gente faz um rápido intervalo agora. No próximo bloco, vamos falar sobre como está o cerco aos criminosos que assaltaram um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul ontem à noite. Um policial e um suspeito morreram. Nossa equipe na Serra, em seguida, traz informações ao vivo. E vamos falar também sobre o começo do inverno, que esperada a próxima estação, enquanto a gente está vivendo as últimas horas do outono. Veja o tempo na região noroeste. Teve tempo 7h26. Bom dia, Rio Grande está de volta nesta manhã de quinta-feira. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre problemas na região de Bento Gonçalves em estradas vicinais, que são ligações entre comunidades do interior e municípios vizinhos. Muitos deslizamentos de terra por causa da chuva forte do mês passado ainda estão obstruindo a passagem. Ana Júlia Grigol estava nos trazendo informações sobre os efeitos disso. A gente teve um probleminha no seu sinal aí, né, transmissão ao vivo, Ana Júlia, mas você falava sobre o impacto na economia. Não é apenas na questão de circular, dos moradores poderem ir de um lugar para o outro, mas também outros impactos que isso acaba trazendo para a economia do município de Bento Gonçalves, né? Obrigada, Ana Júlia, atualizando a situação desses acessos em Bento Gonçalves. A gente espera que o trabalho seja encerrado o mais rapidamente possível, né? Bom, isso é tudo efeito do que já passou. E o que será que vem por aí? O inverno começa hoje às 5h51 da tarde. E para nos contar um pouco sobre como vai ser a próxima estação e, principalmente, se ela oferece riscos para a gente, do mesmo jeito que foi o outono, Juliano Castro saiu aqui do estúdio. Ele vai conversar com um climatologista para nos falar um pouco sobre o cenário do momento e o que vem para os próximos meses, né, Juliano? Nesse sentido que eu queria comentar, agradeço também, professor, por vir aqui para conversar com a gente. A gente tem que mudar os parâmetros, as referências a partir de agora, né? E a gente observou também, né, por conta dos últimos eventos, não estou falando só de agora de maio, mas me lembro de um ano atrás, quando a gente teve ciclones extratropicais causando problemas no litoral norte, por exemplo. E mesmo no ano passado no Vale do Taquari, e agora, muitas pessoas comentando, o rio mudou o curso, mudou o trajeto do rio. Isso também é algo que a gente acabou observando e pode interferir até mesmo na forma da gente pensar medidas de emergência, socorro para as pessoas. Isso tudo também tem que ser considerado, né?
Sim. Obrigada, Juliano. Juliano volta daqui a pouquinho para o estúdio para a gente seguir aqui o Bom Dia Rio Grande. Obrigada, professor, também. Um bom trabalho para ele, porque ele está mesmo dizendo que a ciência tem muito a fazer sempre e tem muito trabalho da URGS, por exemplo, na instituição a qual o professor está ligado, que auxilia tanto nesse momento e que vai seguir observando e nos alertando, trazendo o conhecimento para a gente poder estar mais preparado, né? Obrigada, professor. Até já, Juliano. Agora eu quero dividir aqui as participações que estão chegando pelo nosso WhatsApp, contando o que está acontecendo entre ontem e hoje no Rio Grande do Sul, mas comentando desse granizo que caiu em alguns pontos da região noroeste na última noite. No sul do estado, ontem, várias cidades registraram queda de granizo. A gente vai para lá agora para saber mais informações, conversando com o nosso colega Renan Santos sobre a situação, aí o que aconteceu e como é que está hoje. Bom dia, Renan. Informações de emprego, lembrando que tudo que mostramos aqui também já está lá no G1RS. Em Canoas, uma empresa está com 10 vagas abertas para auxiliar de produção. E estas vagas são especificamente para pessoas que foram dispensadas do quartel, do serviço militar e estão buscando o primeiro emprego. Não precisa nem ter completado o ensino médio. O salário é de R$ 1.634 e tem adicional de 20% de insalubridade. Os benefícios: vale transporte e refeições no local, assistência médica, cartão alimentação de R$ 300 e também um plano de carreira na empresa. Se você está interessado, tem que mandar o currículo até amanhã para os contatos aqui na tela, o e-mail ou então o número 5198-191-6660. Vou chamar de volta.